Bom, a questão do Covid, a gente tem que pensar o seguinte: nós não vamos poder eliminar o vírus da nossa convivência, então a gente tem que aprender a conviver com ele. Na verdade, nenhuma doença infecciosa que a gente tem ou teve até hoje foi eliminada. A gente pode ver que as gripes sazonais, H1N1, a gente aprende a conviver com elas. Então, a população tem que estar ciente que, mesmo com a vacina, o vírus ainda ele vai existir, ele não vai ser eliminado da nossa sociedade. Então, dentro desse contexto, a gente tem que pensar mudanças dos nossos hábitos. Então, a gente vai ter que permanecer com o máximo de cuidado, né? Lavagem das mãos, álcool gel, uso de máscara, evitar locais onde que existam grandes aglomerações. Tudo isso vai continuar sendo necessário por um bom tempo. A questão da vacinação. Estamos num ritmo de vacinação, porém dependemos dos grandes laboratórios para que nos entreguem o volume de vacinas necessárias para que ocorra a imunização da população. Então, dentro desses contextos do que já foi feito no passado, de fechamentos abruptos, que não resolveram nada, somente prejudicou a nossa economia, eu venho repetindo isso desde o ano passado. Estou sendo chato já nessa questão dos testes, da busca ativa pelos contaminados. Por quê? Porque a gente sabe que a maior parte da transmissão ocorre por pessoas assintomáticas. Então, a gente usar a tríade testar, monitorar e tratar seria um dos caminhos para a gente manter todo mundo seguro e manter o comércio em atividade aberto. Porque a gente sabe da superlotação dos hospitais, a gente sabe da dificuldade que a classe médica está enfrentando, do cansaço dos nossos profissionais, a gente sabe que não existem mais equipes, nossos enfermeiros e auxiliares de enfermagem são heróis, todo o pessoal que está trabalhando dentro dos hospitais, eles estão trabalhando no seu limite. Então, hoje, a gente tem que pensar também num senso comunitário onde cada um tem que fazer a sua parte na questão dos cuidados, da não aglomeração, evitar festas clandestinas e todo esse processo, mas também numa contrapartida do nosso poder público, onde a gente possa testar, monitorar e tratar esses pacientes, de forma que a gente reduza a contaminação. Porque, como eu falei, eliminar o vírus da nossa sociedade vai ser algo praticamente impossível, porque nenhuma doença infecciosa foi totalmente eliminada. Algumas doenças foram através de vacinações suprimidas e reduzidas, mas totalmente eliminadas não. Hoje o município vem acelerando o processo de vacinação. Não é o suficiente ainda no seu ponto de vista? O que realmente precisa é a testagem na população? Bom, quanto à vacinação, o município está fazendo o que é possível dentro do que é entregue para eles. O óbvio que se nós pudéssemos testar o mais rapidamente toda a população seria o ideal. Mas como a gente não tem o ideal, a testagem vem como um coadjuvante a esse processo. Ela vai auxiliar no sentido de a gente poder localizar os focos, os clusters de infecção, isolá-los e diminuir a taxa de contaminação na população para que o sistema público possa absorver, né, essa quantidade, principalmente dos casos mais graves, né? O governo do estado está cobrando ações mais severas e restritivas por parte da AMESNE pelo fato de que muitos casos estão sendo positivados na região da Serra e, consequentemente, no estado. O senhor é a favor dessas ações mais severas e restritivas? Olha, Miller, é como eu falei na minha postagem. A definição de loucura é a gente repetir uma mesma coisa e esperar um resultado diferente. A gente já fechou o comércio várias vezes por muito tempo e não resolveu o problema da pandemia. Então eu sou contra no sentido em que se é para fechar todo mundo de uma vez, e se é para fechar, a gente tem que ter ações positivas de combate à pandemia, que seria a testagem, o isolamento e o tratamento desses pacientes. Então, do meu ponto de vista, nós temos que fazer uma parceria público-privada, onde as empresas testem os seus funcionários e a gente isole aqueles que estão contaminados, monitore e aqueles que necessitam de tratamento sejam encaminhados para tratamento. Dessa maneira, a gente poderia controlar melhor o processo de disseminação do vírus, porque o fechamento por si só, a gente já viu várias vezes, repetidas vezes, que não resolve, somente impacta na perda de renda e na perda de empregos. Então, o que a gente tem que visualizar é que nós temos que saber aonde estão esses clusters de contaminação para a gente poder tomar atitudes antecipando a disseminação.
O senhor vem repetindo essa posição da testagem desde o ano passado. Por que os governos, tanto da esfera municipal, estadual e federal, ainda não aplicaram esse processo? Bom, Miller, veja bem, o Instituto Butantan ele está fazendo um piloto no interior de São Paulo quanto a esse tipo de testagem em massa. Uma questão é comprar testes para toda a população exige uma questão financeira bastante grande. Então eu vejo que o investimento, a questão de valores é importante. Mas eu penso que se a gente fizer uma parceria público-privada, onde que as próprias empresas comprem os testes e testem os seus funcionários, a gente vai poder amenizar bastante esse processo. Então, eu não sei qual que é o valor que seria o montante, mas acredito que seja um montante bastante elevado e eu acho que é por isso a questão financeira é preponderante nesse momento. Mas a gente partindo por uma parceria público-privada, onde a gente possa comprar, os próprios empresários possam comprar os testes, testar os seus funcionários, e isso acaba tendo um controle bastante grande, porque você acaba separando e permitindo que as empresas trabalhem com seguranças, e os seus funcionários e os familiares dos seus funcionários tenham essa segurança, que o funcionário está indo por um ambiente controlado. Então eu vejo dessa maneira.